Fala amigos tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. Ele deu estabilidade ao São Paulo. Muricy Ramalho fica encantado com o titular de Rogério Ceni no tricolor. Garoto vem jogando muita bola, e ganhou muito prestígio dentro do clube paulista. O São Paulo conseguiu uma excelente vitória em cima do Corinthians no último final de semana, e o clima é de mais tranquilidade no Morumbi. Rogério Ceni voltou a ficar prestigiado, e seu trabalho está evoluindo. O comandante chegou a ser muito criticado no começo do ano, e seu cargo também ficou ameaçado, mas os dirigentes decidiram mantê-lo como treinador do SPFC. Muricy Ramalho também tem tido um papel fundamental nos bastidores do tricolor paulista. O dirigente é braço direito de Ceni, e é responsável por sempre resolver os problemas internos. Durante participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Muricy elogiou bastante o volante Pablo Maia, garoto que vem demonstrando personalidade e muita técnica com a bola nos pés. Durante o programa, Muricy disse: "A mudança de um jogador melhora todo o time. Na minha opinião, o São Paulo estava jogando com meias, não tinha volante, o Luan se machucou. O Nestor não é um primeiro volante, é mais um meia, chega muito na frente, e cresceu muito o futebol dele. Estávamos no mercado para buscar um volante, aí o Rogério deu uma oportunidade para esse menino, Pablo Maia, e estabilizou nosso meio-campo", disse antes de completar em seguida: "O Pablo joga como primeiro volante, dá segurança à nossa defesa. Hoje na frente dos nossos dois zagueiros tem o Pablo Maia, que tem bom passe também, não é só marcação. Hoje em dia não tem mais essa, o volante tem que jogar também, e ele tem um bom passe, claro que faz o simples, mas ele mantém a bola, que é o que o Rogério quer, um time de posse de bola. Ele deu estabilidade ao São Paulo, é um volante que conhece a posição", finalizou. E aí tricolor, você concorda com Muricy? Comente aqui sua opinião. Família, outra informação. Ceni abre o jogo, revela demandas do elenco, e comenta a possibilidade de contratação para a segunda fase do estadual. Ceni vê a necessidade de o São Paulo contratar mais um zagueiro, e um atacante de velocidade, para atuar pelos lados do campo. O São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians por 1-0 no último sábado, e durante a coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Rogério Ceni deu uma declaração que esfria a expectativa de que houvesse a possibilidade de o São Paulo contratar jogadores para a segunda fase do Campeonato Paulista. De acordo com o treinador, a chegada de novos jogadores não é um foco da equipe no momento, apesar disso reconheceu que vê a necessidade de o São Paulo contratar mais um zagueiro e um atacante de velocidade para atuar pelos lados do campo. Diga-se de passagem que o clube tentou negociar com o defensor William Rocha, do Portimonense de Portugal, mas as conversas não avançou. Na coletiva, Ceni disse: "Vou ser bem sincero. Uma carência ou outra que nós temos. O principal não é isso no momento. O principal é ajeitar as coisas dentro do clube. As necessidades a longo prazo todos sabem, conversamos com a direção. Quando tiver oportunidade, como foi agora com Andrés, Colorado, empréstimo e custo baixo, vamos estar sempre atentos porque aumenta a concorrência", disse. Para a atual temporada, o tricolor paulista contou com a contratação de Jandrei, Rafinha, Patrick, Nicão e Alisson, um total de 6 reforços. Para a segunda fase, Ceni afirmou que o clube não tem condições financeiras para um investimento alto. Ceni ainda disse: "O São Paulo hoje não tem condição de fazer um investimento alto. Eu não vou pegar qualquer jogador para entrar no São Paulo. Se for trazer, vai ser um jogador diferente a hora que o clube tiver condições de dar os reforços", disse o técnico. Família, mais informações. Série invicta leva São Paulo da zona de rebaixamento, a luta pela melhor campanha do Paulistão. Tricolor tem chance de tomar a posição do Palmeiras, rival de quinta-feira, no Morumbi. Quando terminou a quarta rodada do Paulistão, o São Paulo tinha só um ponto conquistado. Àquela altura, com um jogo a menos do que a maioria dos outros times, foi parar na zona de rebaixamento do estadual. O time estreou com derrota para o Guarani, fora de casa, empatou no Morumbi com o Ituano, e depois tomou um 4-3 do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Os resultados, somados à lembrança da campanha no Brasileiro, em que brigou para não cair até a penúltima rodada, geraram pressão no Morumbi. Antes do jogo seguinte, contra o Santo André, torcedores do São Paulo tomaram atitude diferente da comum em situações como aquela, e tornaram público apoio a Rogério Ceni, que vivia ainda uma relação estremecida com parte da torcida, especialmente organizadas, por causa de declarações dadas enquanto treinou o Flamengo. O São Paulo não jogou bem, mas foi apoiado, e conseguiu a primeira vitória no Paulista com um gol no fim. Rogério deu uma entrevista após o jogo em que expôs problemas estruturais do clube, e amealhou ainda mais apoio. "O time não perdeu mais.
Da zona de rebaixamento, o São Paulo agora mira tomar do Palmeiras a melhor campanha do Paulista, na reta final da fase de grupos. O time de Abel Ferreira é o rival do jogo de quinta-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do torneio. Não será simples, mas dá. O São Paulo tem 5 vitórias e um empate, nos últimos 6 jogos no Paulista, mais um empate com o Campinense, pela Copa do Brasil. Com 17 pontos, está a 3 do Palmeiras na classificação geral. Há também uma diferença de jogos, os tricolores já fizeram 9 partidas, uma a mais do que os alviverdes. Entre eles, ainda há o Red Bull Bragantino, que tem 19 pontos, mas em 10 jogos. Se vencer o Palmeiras na próxima quinta, o São Paulo igualará o número de pontos do rival, mas dificilmente conseguirá tirar a diferença no saldo de gols, atualmente, de 11-5 para o rival. Depois, terá que torcer por tropeços do time de Abel Ferreira. A sequência do São Paulo tem, além do Palmeiras, o Mirassol dia 13, e o Botafogo, dia 20. A melhor campanha na classificação geral pode ter função apenas simbólica, porém. Nas quartas de final, o primeiro colocado de cada grupo enfrentará, em casa, o segundo colocado. Nas semifinais, essa vantagem dependerá do resultado das quartas. Para o jogo contra o Palmeiras, o técnico Rogério Ceni indicou que pode, enfim, ter a volta de Luan e Patrick, que se recuperam de lesões musculares. Alisson e Igor Vinícius ainda não devem ter condições de jogo. Jandrei, isolado por Covid, também será desfalque. Nicão, que voltou aos treinos no final da semana passada, estará liberado. Família. Outra notícia. SPF se vê retorno de Neres viável, apenas se jogador aceitar reduzir seu salário. O São Paulo ainda não descartou completamente a possibilidade de contratar David Neres por empréstimo, mas ao mesmo tempo não está confiante em relação a um desfecho positivo. O tricolor segue monitorando a situação do atacante, entretanto, internamente há o consenso de que repatriar o jogador revelado em Cotia só será possível caso ele abra mão de parte considerável de seu milionário salário. E não é apenas isso que separa David Neres do São Paulo. O clube ainda estuda a parte jurídica da operação, já que o caso dos atletas brasileiros que atuam no futebol ucraniano não tem precedentes. Além de entender qual é o caminho correto a ser trilhado, para não infringir o regulamento da FIFA, o São Paulo também sabe que seria preciso abrir o bolso, para pagar comissões a empresários que intermediam as negociações. Em janeiro deste ano, o Ajax acertou a venda de David Neres ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 15 milhões de euros, 95 milhões de reais à época. O clube holandês acreditava que poderia vender o jogador para uma das potências europeias, após adquiri-lo junto ao São Paulo, mas passados alguns anos, as expectativas não se confirmaram, e ele acabou se transferindo para o leste europeu. Fato é que mal deu tempo de David Neres se adaptar ao novo clube, e à rotina em um novo país. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, o atacante teve que fugir da guerra após poucos meses defendendo o Shakhtar Donetsk, chegando a se abrigar em um hotel, ao lado de outros atletas brasileiros que atuam no futebol ucraniano, e suas respectivas famílias. Além das questões financeiras e jurídicas, o São Paulo entende que o assunto deve ser tratado com cautela, até por causa do trauma sofrido recentemente por esses jogadores. Muitos deles ainda se recuperam do estresse vivido em território ucraniano, e, por enquanto, não pretendem definir o futuro de suas carreiras. Atravessando grave crise financeira, o tricolor não está disposto a fazer uma loucura para reforçar seu elenco, e o técnico Rogério Ceni, apesar de não ter tido alguns de seus pedidos por reforços atendidos, parece estar do lado da diretoria. Rogério Ceni disse: "Eu sei que gera sempre uma expectativa por parte de vocês, uma carência ou outra que nós temos, mas o principal não é isso no momento, o principal é ajeitar as coisas aqui dentro do clube. As necessidades que nós temos a longo prazo todos sabem, conversamos com a direção. Quando houver uma oportunidade, como a do Andrés Colorado, custo baixo, por empréstimo, vamos tentar. O São Paulo hoje não tem condição de fazer um investimento grande. Não vou pegar qualquer jogador para entrar no São Paulo. Se for para trazer um jogador, que seja um jogador diferente, quando o clube tiver condições de me dar esses reforços", disse Rogério Ceni. E aí, tricolor, David Neres seria uma boa para o São Paulo? Comente aqui sua opinião. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.